E olha a cremosidade desse recheio. Então fique com a gente até o final, acompanhe todo o passo a passo, porque esse vídeo está simplesmente sensacional. Agora nós vamos fazer o recheio de cream cheese. Então nós vamos começar colocando na panela o leite condensado e o creme de leite. Vou misturar aqui esses ingredientes. Vou ligar aqui meu fogão na potência média. Então seu fogão vai ser em fogo médio. E vou misturando aqui da mesma forma que a gente fez os outros recheios. Misturando sempre em todos os cantinhos, no meio, para não grudar nada. Mexer sem parar. Lembra sempre de usar uma panela bem grossa. Então aqui eu tô com a de inox com fundo triplo. Mas se você não tiver, pode usar uma panela grossa de alumínio ou de inox, que você tem em casa que seja grossa. Lembra de usar sempre também uma espátula de silicone, porque a espátula, ela vai pegar todos os cantinhos da sua panela, vai mexer no meio e não vai deixar grudar. Então a espátula de silicone nesse momento ela é muito importante. Começou a ferver e aqui eu continuo mexendo todos os cantos no meio da panela. Não precisa mexer com muita força, rapidamente não. É delicadamente, mas tendo cuidado para mexer sempre em todos os cantos. Olha só, nosso recheio já chegou no ponto. Tá até espirrando bastante, tá, gente? Então aqui, ó, vou falar com vocês o ponto certinho. Vou desligar aqui para mostrar para vocês o ponto. Olha só, o ponto. Você vai fazer aqui, ele vai abrir um caminho. Tá vendo que ele faz o desenho aqui do caminho? Esse é o ponto para você ver. O segundo ponto para você ver é você colocar aqui, olha... Ele fica, tá vendo? Você vê o desenho do brigadeiro ficando, olha, do recheio. E o terceiro ponto que você consegue ver é quando você desce aqui, olha, ele vai cair em blocos, tá vendo? Ele não cai todo de uma vez, ele cai aos poucos. Então esse aqui é um outro ponto pra você ver se chegou no ponto certinho. Agora eu desliguei. Então agora eu vou acrescentar o chocolate branco. É bastante chocolate, porque essa quantidade de recheio é para as 2 camadas da nossa fatia. Então aqui vai bastante chocolate mesmo. Vou deixar aqui uns 2 minutinhos para esse chocolate derreter e aí a gente começa a misturar. Então aqui eu já misturei alguns momentos para ir dissolvendo o chocolate. Se você sentir dificuldade de dissolver esse chocolate, se você ver que não está derretendo de jeito nenhum, você pode ligar um pouquinho o seu fogo. Só para derreter mesmo, fogo médio, só para derreter, e quando derreter você desliga. Mas se você tiver paciência, esperar, ele vai derreter, tá? Então aqui, ó, eu vou mexendo, vou tipo amassando, que eu acho que facilita, sabe? Então aqui o nosso chocolate já se dissolveu, a gente retirou o fogão só para facilitar mesmo, mas continua aqui quentinho na panela. E eu venho agora acrescentando 300 gramas de cream cheese. Eu tirei uns 15 minutos antes de fazer o recheio, tirei da geladeira. Então, o ideal é que esteja mais em temperatura ambiente, que assim facilita para você homogeneizar aqui, misturar e ficar tudo bem homogêneo. Agora, eu misturo aqui o cream cheese nesse recheio. Gente, esse recheio aqui é uma explosão de sabores. Fica muito, muito, muito bom e combina muito com Red Velvet. Essa fatia é muito sucesso. Primeiro porque... a fatia Red Velvet, ela é linda, né? Aquele vermelho lindo, vocês vão ver na receita da massa. Muito linda. E com esse recheio que é super saboroso. Delicioso. Então, assim, essa fatia é sucesso total. Então, aqui, ó, como chocolate branco. Eu vou só mexendo para o cream cheese se dissolver aqui. Então, eu mexo meio que amassando para facilitar, mas olha, ele dissolve bem facilmente. Rapidinho aqui, enquanto tô conversando com vocês... ele tá dissolvendo. E eu venho com o último ingrediente, que é o creme de leite. E agora eu misturo só para esse creme de leite se agregar aqui no nosso recheio. Olha que lindo esse recheio. Lindo e super saboroso. Então essa quantidade aqui é para 2 camadas da fatia, por isso que é uma quantidade maior. Agora eu vou colocar em um refratário, uma travessa, e cobrir com plástico filme para esfriar. E quando chegar em temperatura ambiente, a gente pode usar. Isso demora mais ou menos umas 4, 5 horas, pelo menos, para chegar em temperatura ambiente, tá? Geralmente eu faço em um dia para utilizar no dia seguinte. E eu deixo agora esfriar até chegar em temperatura ambiente. Não precisa colocar na geladeira, vai esfriar aqui mesmo em temperatura ambiente. E depois de frio a gente pode utilizar.
Então essa é a receita de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peço novamente seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.